Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, um compromisso que eu tenho com você sempre vai ser com a qualidade da informação que eu vou te passar aqui. Turma, mais uma semana, mais uma... estou lendo este livro do David Ogilvy aqui e é uma indicação de leitura muito boa que eu deixo para vocês também, tá? Se você presta serviço no digital, ou independente de qual seja a sua função, independente se você seja um copy, independente se você seja um designer, ele é um livro muito bom, porque ele é um livro um pouco amplo, assim, e ele trata meio que de forma um pouco mais superficial e ele vai aprofundando cada um dos tópicos que ele traz, sabe? E ele não se limita, por exemplo, em um único tema, em um único tópico, alguma coisa nesse sentido. Então, o David Ogg, ele era um publicitário, né? Então ele meio que ficava responsável por uma série de coisinhas ali que não era ligado somente a anúncios. Então ele tinha a agência dele, então ele ficava responsável pela parte da gestão, ele ficava responsável, por exemplo, pela parte de captação de clientes. Então ele vai trazendo um pouco de cada conhecimento que ele tem, do conhecimento que ele tem com relação a cada uma dessas áreas, tá? Então ele é um livro um pouco amplo, ele é um livro um pouco mais, não superficial, de menos profundidade de conhecimento, mas superficial no sentido de que ele fala de bastante coisa, entende? Nem sei se a palavra seria superficial, mas enfim. Mas deixo essa indicação de leitura para vocês, porque está sendo muito positiva para mim, fechou? Turma, agora são 5h48 da manhã, de uma segunda-feira, e eu estou aqui para cumprir o nosso compromisso de vídeo semanal, fechou? É... Cara, eu percebo que quando eu comecei o canal, eu sempre comecei com um objetivo muito claro, né? Então, por exemplo, já teve até algumas pessoas que vieram falar comigo, inclusive já teve pessoas que comentaram nos vídeos aqui embaixo, falando que, cara, você poderia ser um pouco mais intencional nas coisas que você faz. Não somente no sentido com relação ao conteúdo, né? A falar sobre um conteúdo específico, a falar sobre um tipo de assunto específico, esse tipo de coisa, mas também um pouco mais intencional na maneira como você estrutura os seus vídeos. Então, tente trazer uma boa legenda, tente trazer um bom título que tenha relação com o mecanismo de busca de alguma pessoa, ou tente usar thumbs nos seus vídeos porque faz uma diferença muito grande. Aí você coloca um título que, sei lá, que resuma. Qual que é o resumo da ópera? Cara, eu tenho consciência de que tudo isso é muito positivo e seria muito mais positivo para mim, tá? Se eu fizesse isso. E positivo em que sentido? Positivo no sentido de alcance. Positivo no sentido de, a partir do momento que eu nicho, que eu começo a falar sobre um único assunto, que eu começo a ser frequente sobre esse único assunto e que eu começo a estruturar toda a plataforma para que ela impulsione ainda mais esse meu conteúdo, a tendência é que eu tenha um alcance maior, a tendência é que eu tenha mais visualizações e assim por diante. O resto da história você já sabe o que vai acontecer. Mais inscritos no canal e esse tipo de coisa. A tendência, né? Ou possa ser que eu decida falar sobre um assunto que não... Ou talvez não seja um assunto tão bacana, ou seja muito ruim falando do assunto e não pegue tração. Mas enfim, qual que é o ponto que eu quero chegar? Que desde o início, o meu objetivo com o canal ele é um processo de documentação, e eu sempre deixei isso muito claro. Então, eu não estou me importando muito com a relação que a legenda e com o título que eu coloco tem com o mecanismo de busca, não. Eu estou muito mais preocupado com o processo de documentação e que parte das pessoas que estiverem tendo contato com esse conteúdo, que é você que está assistindo, se beneficie de pelo menos um pouco desse conteúdo que eu estou trazendo, se beneficie pelo menos um pouco de algum aprendizado, poucos aprendizados que eu passei na minha vida até agora, tá? Então, esse é o objetivo do canal. Mas eu percebo que desde que eu comecei, eu pegava um tema basicamente específico, né, algum assunto, e aí eu me debruçava sobre esse tema e falava sobre esse tema, né, mas eu percebi que teve um certo momento que eu comecei a não só falar sobre esses temas, mas a meio que vincular e correlacionar esses temas com a minha vida pessoal, né. E o que que eu comecei a perceber, cara? Por menor alcance que seja, por menor tamanho que seja, teve algumas pessoas que já falaram comigo, e também pela relação entre a performance de cada um dos vídeos, performance, abre aspas, likes, visualizações, esse tipo de coisa. Existe uma diferença entre eu falar sobre um assunto superficial, não superficial, mas falar sobre um assunto específico e tratar muito somente do assunto, ou entre eu trazer algum vídeo que tenha um pouco mais da correlação com a minha realidade, sabe? Então, ao invés de eu falar sobre disciplina, é falar sobre como que eu tentei, como que, sei lá, como que eu tentei implementar o máximo a disciplina na minha vida e como isso transformou a minha vida pessoal, e eu trazer exemplos da minha vida pessoal. Então, eu sinto que esses vídeos, quando eu trato um pouco mais da minha vida e quando eu trago um pouco mais dos meus exemplos pessoais, eles tendem a funcionar melhor, tá? Porque tem algumas pessoas que já falaram comigo e falaram que isso é muito bacana, que é um formato muito bacana. Então eu comecei a fazer isso. Tanto que teve, deixa eu confirmar, teve dois vídeos que, assim, eu não somente trouxe o conteúdo e a minha percepção sobre o conteúdo, mas eu fui bem
Aqui, teve o vídeo do É Por Isso Que Eu Vou Enriquecer, que foi uma coisa, eu considero bem pessoal e bem íntima, assim, porque eu trouxe. Eu não permiti com que vocês tivessem contato com a forma que eu penso sobre isso, não somente isso, mas eu trouxe muito objetivos a fundo meu, né? Então eu citei muitos exemplos, por exemplo, da minha família, citei basicamente como que, um pouco de como que é a minha realidade, da intensidade de trabalho e estudo que eu priorizo ter nesse momento da minha vida, esse tipo de coisa. E depois eu trouxe um vídeo, porque casou muito bem com o time, com o Dia dos Pais, né? Então trouxe um pouco da experiência que eu tive, que eu tenho, ao ser pai, né? E, então, cara, você percebe que as coisas elas estão afunilando cada vez mais, né? Então a gente está aproximando cada vez mais esse formato de conteúdo de trazer um pouco do tema mais o como ele se relaciona com a minha vida. E não é que eu não esteja gostando, eu tô achando interessante esse formato, tá? Porque de alguma forma tem pessoas gostando, então as coisas estão ficando interessantes para quem assiste e também é meio que uma oportunidade de eu não uma oportunidade, mas é a chance de eu conseguir trazer elementos mais concretos, elementos mais reais, porque eu sempre falei para vocês, o objetivo do canal não é eu ler uma frase de algum livro e tentar trazer um conteúdo muito foda sobre isso, não. Mas é deixar sempre muito claro para vocês que, olha, pessoal, isso daqui eu fiz na minha vida, a forma que eu fiz foi essa, eu estou passando essa fórmula para vocês, eu estou passando esse método para vocês, tá? Funcionou comigo. Caso seja alguma coisa que eu nunca tenha aplicado na minha vida, vocês sempre serão informados, tá? Porque, novamente, por menor que seja, o intuito é que você se beneficie desse conteúdo aqui, fechou? E no vídeo de hoje, depois de 6, 7 minutos de apresentação, eu quero tentar falar um pouquinho com vocês sobre um tema que foi muito importante para mim, e não só foi, está sendo muito importante para mim, porque eu estou muito nesse processo de maturidade com relação a esse tema em específico, tá? Que é sobre a profundidade de conhecimento. Mas existe a profundidade de conhecimento, que é uma coisa que eu já vi bastante pessoa falar, e sempre que eu vejo alguém falar sobre isso, eu acho muito positivo, eu acho uma coisa muito interessante, eu aprendo cada vez mais quando eu vejo alguém falando sobre isso, porque cada pessoa tem o seu ponto de vista, né? Mas existe a profundidade de conhecimento também nas coisas certas, sabe? Então, cara, esse segundo, a profundidade de conhecimento nas coisas certas, eu acho que ela tem muita relação também com a sua fase de vida, o que você quer alcançar no futuro, enfim, a gente entrar num tema muito específico. Mas em questão da profundidade de conhecimento em si, como que eu percebo isso e por que eu achei isso tão positivo, tá? Se você acompanha o canal, você já deve ter tido contato com isso que eu falei, que eu sempre uso muito como exemplo, mas se você ainda não teve, eu vou te contextualizar. Quando eu comecei a ler livros, o primeiro ponto de contato que eu comecei a ter com estudo, de uma maneira muito frequente, foi com livros, né? Porque é muito mais fácil, por exemplo, eu pelo menos acho muito mais fácil eu acordar de manhã, eu abrir um livro aqui, começar a ler um livro, do que, sei lá, todos os dias abrir o computador, abrir uma aba, colocar alguma coisa no YouTube e assistir. Eu pelo menos me identifico muito mais com o estudo com a questão da leitura em si, tá? Mas quando eu comecei a ler livros, eu não sei se, cara, obviamente tem uma relação com o tipo de contato que eu tive quando eu entrei nesse mundo da internet e as pessoas com quem eu me espelhava, obviamente tem relação com isso, mas também tem uma relação muito grande com a falta de maturidade que eu tinha. Então, eu tinha um foco muito excessivo na velocidade. Então, na velocidade e na quantidade absurda de informações que eu estava trazendo para mim. Por quê? Porque na minha cabeça, quanto mais eu fizesse, quanto mais eu lesse, quanto mais Cara, eu ia estudar alguma coisa, por exemplo, eu abria uma cacetada de abas no computador e aí eu ia dando play em sequência, pum, 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 um monte de vídeo assim, assistindo uma cacetada de coisa, terminava de assistir um monte de coisa, já tentava buscar alguma coisa que tinha mais ou menos relação com o tema, já começava a ler pra caramba. Então, era um volume de informação muito grande e uma velocidade muito grande, sabe? Porque na minha cabeça, se eu fizesse isso, eu estaria encurtando o espaço e o tempo entre a minha realidade e entre o que eu quero conquistar, sabe? Então eu tinha essa pira na minha cabeça, então eu falava, cara, eu preciso fazer muito, então é ler muitos livros, é fazer tudo isso numa velocidade e numa intensidade tão grande, esse tipo de coisa. E eu fiz isso por mais ou menos, sei lá, um ano, talvez. E cara, foi um ano assim que eu li muito livro, sei lá, eu li uns 70 livros em um ano. Eu acho que comparado a nenhum livro que eu tinha lido na minha vida até então, é bastante. Mas qual que é a questão? A questão é que eu li muito livro, eu tive acesso a muita informação, eu pude, na minha cabeça, trazer o máximo de informação para mim, mas eu percebi que eu não estava tendo eficiência, tá? E esse processo de não ter eficiência, ele não veio de uma percepção somente minha, de uma reflexão somente minha, mas veio, obviamente, de eu ter contato com algumas pessoas que abordavam sobre a profundidade de conhecimento. E eu comecei a mudar muito a minha percepção com relação a isso. E, cara, eu comecei a perceber que a gente consegue ser muito mais eficiente e a gente consegue ser muito.
mais prático, a gente consegue crescer muito mais se você comparar numa curva de crescimento com relação ao tempo. Você consegue ter um crescimento muito mais sustentável e maior quando você encara cada tipo de estudo, cada tipo de trabalho, o que quer que seja que você faça na sua vida, de uma maneira um pouco mais profunda e não de uma forma tão rasa e superficial, sabe? Então, melhor do que eu ler 70 livros no ano, que vai ser, provavelmente eu não vou ter nem tempo para decidir de maneira muito consciente e com relação à minha realidade, qual que é o tipo de conteúdo que eu preciso naquele momento, ou por que que eu vou ler aquele livro e não outro livro, e eu só quero consumir um monte de conteúdo, é eu parar, é eu pensar no porquê que eu quero consumir algum tipo de conteúdo. Puta, cara, eu tô com um problema financeiro na minha vida, eu não sei como é que eu lido com dinheiro, e eu sei que esse problema ele não vai ser resolvido da noite pro dia, mas eu preciso dar um passo inicial. Então, eu vou selecionar aqui, sei lá, 5 bons livros de finanças, eu vou selecionar algumas pessoas para me seguir no Instagram, e eu vou começar a mergulhar um pouco mais nesse assunto, nesse tema específico. Então, diferente de você simplesmente trazer um monte de conteúdo para você, sem ter um processo de reflexão muito bom do porquê que você precisa e da maneira que você precisa daquilo, é você parar um pouco, você respirar, você pensar no qual tipo de conteúdo você vai consumir, selecionar muito bem as pessoas que vão passar esse conteúdo para você e ter um processo de estudo muito bem estruturado. E quando eu digo um processo de estudo, eu digo que eu mudei minha percepção com relação a isso. Então, hoje, por exemplo, eu não considero que eu leio livros, eu considero que eu estudo livros, sabe? Então, por exemplo, esse livro aqui do David Ogg, cara, eu comecei a ler ele tem mais de uma semana e deixa eu até ver só pra confirmar. Puta, esqueci de colocar o marca. Caramba, esqueci de colocar o marca página, não lembro em que página tava, mas enfim. Eu li. Não, deixa eu ver aqui. Eu acho que. Ah, parei bem na página que eu parei mesmo. Eu li 100 páginas desse livro. Eu estou lendo esse livro há 8 dias. 8 dias foi? 8 dias. É menos de 10 páginas por dia, sabe? Às vezes eu leio 5 páginas, às vezes eu leio 15, depende muito da complexidade do conteúdo também. Mas o que é que eu quero que você entenda que eu faça? Deixa eu buscar um exemplo aqui, por exemplo. Enquanto eu leio o livro, eu acho que eu já mostrei isso alguma vez no canal, mas vale mostrar novamente. Enquanto eu leio o livro, ó, aqui, eu faço anotações no livro. Então, como é que eu estruturo? Eu estou lendo um conteúdo, eu acho aquele conteúdo interessante, eu tenho minha percepção com relação ao conteúdo, eu faço anotação. Alguma anotação que talvez complemente esse conteúdo. Não complemente no sentido de o David Ogg não falou disso aqui, eu vou complementar. Dificilmente acontece isso. Mas complemente no sentido de que eu preciso formular alguma ideia aqui para que essa compreensão venha muito para mim, para que eu tenha essa compreensão do conteúdo em si. Mas depois que eu terminar a leitura, por exemplo, eu não fiz isso hoje, mas eu vou fazer ainda. Eu tiro pelo menos uns 20 minutos e eu pego todas as anotações que eu fiz com relação àquele conteúdo, eu jogo no chat GPT e aí eu vou conversando com o GPT. Então eu crio um agente para cada um dos conteúdos que eu tenho contato e eu vou aprofundando muito, sabe? Então eu não só mando conteúdo para ele armazenar, mas eu peço para ele me fazer perguntas com relação àquele conteúdo e eu tento mesclar o máximo possível da relação daquele conteúdo com a minha realidade em si. Então, se eu estou lendo, por exemplo, sobre anúncios, é um tema muito interessante. E o David Ogg tem muito a ensinar sobre anúncios. Eu pego a estrutura de anúncios que ele considera uma estrutura legal, eu mando aqui para o GPT e eu tento correlacionar, por exemplo, com os anúncios que eu vou desenvolver nessa semana. Então, você entende como eu aumento muito mais a probabilidade e a chance de eu consumir o conteúdo, de eu questionar sobre esse conteúdo, de eu ir mais a fundo nesse conteúdo e de eu colocar esse conteúdo em prática? Então, você percebe que existe até uma relação entre estudo e prática, sabe? Então, você consegue encurtar essa questão de você estudar, de você aplicar alguma coisa, quando você para olhar as coisas de uma forma um pouco mais profunda. Diferente de você ficar somente num volume de informação muito grande, num volume de informação muito grande. Não é que não seja positivo, tá? Talvez, a depender do conteúdo que você consome, a depender do tipo de assunto que você estude e da fonte que vem esse estudo, talvez você tenha até mais conhecimento e você cresça, entre aspas, até mais da pessoa que não faz, tá? Mas muitas vezes isso também é ilusão, tá? Muitas vezes a gente acha que a gente está evoluindo, a gente acha que a gente está crescendo, só que na realidade a gente está se consumindo de informação e que a gente nem sabe se a gente precisa daquela informação ou não. A gente não tem um processo de seleção, a gente não tem nenhum filtro, a gente não, basicamente não para pra pensar no porquê que a gente está consumindo aquilo ali que a gente está fazendo e a gente só está simplesmente fazendo pelo volume, porque na nossa cabeça a gente está evoluindo. Mas essa questão de profundidade de conhecimento é uma coisa que eu mudei não há muito tempo, tá? Então, sei lá, tem um ano que eu comecei a pensar dessa forma e tem um ano que eu estou maturando essa ideia ainda. Porque não é simplesmente eu mudar minha percepção, puta, beleza, agora eu preciso ser profundo e a partir de agora as coisas vão ser lindas, não. Porque a partir do momento que você começa a ter um pouco mais de profundidade e não ter preguiça de ir atrás de um conteúdo específico, de parar, de ter paciência para durante 3 meses você ler um único livro, e não é você ler, você estudar um único livro, você começa a entender que você não sabe muita coisa, literalmente pelo fato de você estar sendo profundo. Então, por exemplo, segunda-feira, tá imperfeito. Eu espero, tá? Se você já assistiu, tem um vídeo no canal que eu falo sobre. Tô até aqui, deixa eu
ver? Ah, eu falo que a semana começa no domingo, eu falo por que que a gente deve se planejar sempre no domingo, não na segunda-feira. Mas vamos supor, vamos voltar no tempo, é domingo, não é segunda-feira, é domingo. Você parou, você fez os planejamentos da semana, etc. Você definiu o que que você quer alcançar no final da sua semana e você define ali basicamente como que... Uma semana ideal, né? Como que essa semana teria que ser para que você consiga finalizar ela satisfeito. Então, diferente de você simplesmente definir o que que você quer na sua semana e você sair tentando fazer isso, é você ver, basicamente, parar para pensar na relação que existe entre esse objetivo que você estabeleceu, entre as capacidades que você tem e entre as ferramentas que você tem. Porque se você pensar um pouco mais sobre isso, você consegue ter uma clareza um pouco maior da probabilidade de você alcançar ou não esse objetivo. Então você percebe que a profundidade de conhecimento também, ela começa a puxar um pouco de um processo de reflexão um pouco mais lento, sabe? E aí você começa a entender novamente, que você não sabe uma cacetada de coisas, você começa a ter muito clareza sobre o que que você precisa aprender, sabe? Então você define o seu objetivo. Eu quero, sei lá, cara, eu quero ler, não sei, um livro inteiro, eu quero ir pra academia, quero fazer uma cacetada de coisa. Você passou pela semana, você não conseguiu atingir esse objetivo que você estabeleceu pra si, você volta, você faz um processo de reflexão muito profundo do porquê que você não conseguiu. Cara, por que que eu não consegui treinar todos os dias? Puta, eu não consegui treinar todos os dias porque eu não me organizei direito. Eu não estabeleci um horário. Puta, bacana. Então agora, a partir de agora, você entende que estabelecer um horário, estabelecer basicamente um dia e horário para você fazer alguma coisa, é uma tarefa importante. Beleza, cara, então eu vou começar a fazer isso a partir de agora. Eu vou treinar todos os dias, das 7 às 8 da manhã. Eu vou fechar esse horário aqui e eu vou ir lá treinar. Beleza, você fez isso, mas mesmo assim talvez você não tenha conseguido ser frequente. Por quê? Porque você acordou muito atrasado, você acordou em cima da hora. Então, puta, talvez não seja ideal eu dormir muito tarde, sabe? É coisa simples, eu tô trazendo aqui coisas muito simples e coisas que talvez não sejam interessantes de falar assim. Mas você percebe que só pelo fato de você ser um pouco mais profundo no seu consciente, na sua cabeça, assim, já começa a mudar muita coisa. Então você começa a encontrar muita resposta. Encontrando muita resposta, você começa a perceber que tem muita coisa que você não sabe. E aí você começa a ter clareza do que você precisa fazer, sabe? O que que eu acho, cara, de resumo? A gente já tá chegando em 20 minutos de vídeo. De maneira resumida, a profundidade de conhecimento, ela permite que você tenha uma construção muito mais sustentável, com conhecimentos e argumentos muito mais sólidos, tá? E isso a longo prazo eu acho que é muito mais benéfico para você do que você ficar sempre na superficialidade. Então você sempre estuda um tema, um tópico, você sempre fala sobre assuntos que são muito superficiais, você nunca vai muito a fundo nisso, sabe? Isso é uma coisa que eu falo muito com a Camila, por exemplo. A gente, cara, é doideira, às vezes a gente para conversar e a gente começa a falar sobre umas coisas muito profundas, assim. E eu falo pra ela que eu gosto desse tipo de coisa, ela também acha interessante, porque a maior parte do nosso tempo a gente tá sempre numa troca, né? É sempre fala uma coisa aqui, fala uma coisa ali, preciso disso, preciso daquilo, quando a gente vai fazer. Todo ser humano é assim, né? É muito normal a gente ficar sempre nesse flow muito automático em que a gente sempre trata de temas e assuntos muito superficiais. Mas eu acredito que a construção de boas coisas e que a relação entre o que você quer e como você vai chegar lá mora muito mais na profundidade. Porque é você parar para pensar basicamente no que você precisa aprender para você alcançar um objetivo e aí você estrutura muito bem basicamente como que você vai melhorar nesse objetivo e você simplesmente faz de maneira muito profunda e de maneira muito respeitosa e menos preguiçosa isso todos os dias. Então, a profundidade de conhecimento, por exemplo, uma coisa que eu aprendi que tem relação até com o que a gente começou a falar no começo do vídeo, né? Que eu falei que na minha cabeça, quanto mais informações eu trouxesse para mim e quanto maior fosse essa velocidade, na minha cabeça eu estaria evoluindo, sabe? Só que, cara, eu entendi que as coisas não funcionam assim. As coisas esse achar que a gente vai conquistar as coisas muito rápido foi uma coisa que foi não imposta a nós, mas é uma coisa que é muito mostrada, né? E a gente acaba tendo uma percepção muito falsa disso. Cara, aqui moram muitos problemas. Primeiro, a gente costuma depositar a felicidade, a gente costuma. Isso ficaria tema para outro vídeo, mas vale a pena falar. A gente acaba depositando a felicidade, a gente acaba tendo um modelo de sucesso ideal em coisas totalmente superficiais. Então a gente vê um influenciador que tem muito dinheiro, a gente vê uma pessoa que tem bens materiais e tudo isso brilha muito os nossos olhos e esse tipo de coisa. E acaba que a gente tem uma ânsia muito grande por conquistar tudo aquilo. E o problema é que a gente querer conquistar tudo isso a todo custo é uma coisa muito perigosa. E eu não estou sendo ingênuo falando nisso aqui, porque, por exemplo, eu sempre deixo muito claro que eu quero ter muito dinheiro, eu vou ter muito dinheiro. Mas diferente de você querer ter muito dinheiro, é você saber do porquê que você quer ter muito esse dinheiro, sabe? E o fim desse dinheiro e o fim dessa conquista é muito importante. Você ter muito bem materializado isso e que isso não seja uma coisa tão rasa assim, enfim. Mas você percebe que eu tinha muita essa ânsia, então, de velocidade, de querer trazer o máximo de informações possível para mim. E depois que eu comecei a enxergar as coisas de uma outra ótica, numa outra percepção, eu comecei a perceber que, cara,
a nossa evolução como pessoa, e não só ligado, por exemplo, a profissional, nem nada do tipo, mas a nossa evolução conforme o tempo vai passando, a gente vai crescendo como pessoa, ela é um processo muito lento. Ela é um processo muito lento, muito repetitivo e que a gente deve depositar muito esforço. Então, é você depositar muito esforço todos os dias na profundidade de conhecimento, na profundidade para você conseguir substituir no seu trabalho, na profundidade para você tentar melhorar como pessoa, para ser uma pessoa melhor para sua parceira, para o seu parceiro. E é um processo repetitivo. Então, é o fazer muito, de uma maneira muito profunda, todos os dias, todos os dias, todos os dias, que na nossa percepção é uma coisa muito lenta, sabe? Mas é simplesmente um processo de construção, um processo da gente se melhorar como pessoa e da gente conseguir fazer de uma forma que seja muito mais sustentável a longo prazo, tá? Então, resumidamente, eu acredito que boas coisas, boas construções e você se constrói, você se torna uma boa pessoa, e quando eu digo uma boa pessoa, é com bons argumentos, é com capacidades muito sólidas, é com capacidades que de fato agregam na vida das pessoas, quando você tem essa visão mais de profundidade, sabe? Então, por exemplo, eu conheci um cara na semana retrasada, foi na semana retrasada, cara muito bom assim, ele é um designer muito bom, enfim. E, cara, eu tava conversando com ele assim, e ele. Você percebe que a maneira que a pessoa vai falando, você percebe que, por exemplo, ela começa a puxar uns ganchos, ela começa a puxar uns loopings de alguma coisa, que você percebe que ela tem uma profundidade muito grande sobre um tema, só pelo fato dela ter puxado um pouquinho sobre um tema. E tudo isso é muito interessante. Tem aquela questão de que pessoas que têm um conhecimento muito grande, pessoas que têm esse processo de estudo e esse processo de evolução constante, assim, são pessoas interessantes, né? Pessoas com conhecimento são pessoas interessantes. Então ele falando, caramba, e tudo isso é muito impressionante, sabe? Eu não tava aprendendo muito somente com o que ele tava falando, mas eu tava aprendendo com a maneira que ele olha para os assuntos em si. E, cara, eu tive, sei lá, eu tive a vontade de fazer a pergunta pra ele. Então eu falei, cara, a que você atribui tudo isso, assim? Aí ficou um pouco amplo, sabe? Aí eu tentei perguntar, tipo assim, quais que são os tipos de contato e os meios de contatos que você usa para você conseguir para você conseguir estudar, para você ter esse processo de amadurecimento seu no sentido de estudo, de aprimoramento mesmo e tal. E ele me falou que ele estudava bastante filosofia e até me indicou um canal de uma mulher. E, cara, depois que eu tive contato com isso, a primeira coisa que eu fiz foi, eu entrei no canal dela, eu vi que ela tem muito conteúdo, eu vi que ela tem uma assinatura, e eu comecei a organizar as coisas. Eu falei, cara, melhor do que eu simplesmente começar a consumir isso aqui a todo custo, é eu tentar olhar isso aqui de uma maneira mais profunda. Então foi o que eu fiz. Eu, por exemplo, eu peguei, abri um documento aqui no Docs, no Drive, eu abri esse documento, coloquei lá o nome da mulher, coloquei lá o tema do vídeo basicamente, e eu comecei a assistir vídeo. Então eu tô assistindo um vídeo por dia, e aí todo dia eu assisto esse vídeo, eu pego o aprendizado desse livro, eu coloco nesse Docs e eu tô armazenando isso no GPT. Eu tô tentando correlacionar ao máximo isso com a minha realidade. Então tudo isso porque eu entendo que esse processo de amadurecimento e essa aquisição de novas informações e boas informações, elas devem ser feitas de uma maneira muito respeitosa, devem ser feitas de uma maneira muito mais profunda, e não simplesmente eu abrir a aba do YouTube e começar a assistir enquanto eu tô fazendo outra coisa aqui, eu tô consumindo um conteúdo que é muito bom, mas eu não tô tendo uma eficiência tão boa em consumir esse conteúdo porque eu não estou priorizando ele. Não priorizando no sentido de somente assistir ele, mas talvez na maneira de como que eu estou recebendo isso, sabe? Na maneira como que eu estou pegando essa informação, alocando em alguma coisa, que isso vai me facilitar e vai me ajudar muito. Então, eu considero que eu consegui, não consegui mudar, mas eu estou conseguindo amadurecer um pouco mais dessa ideia, e é uma coisa que vem me ajudando muito, 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 tá? Porque, cara, tem muita coisa que eu comecei a melhorar depois que eu comecei a ser um pouco mais profundo na questão de conhecimento, e uma delas foi ter uma seleção muito boa das coisas que eu aprendo, ter uma seleção muito boa das coisas que eu estudo. Por exemplo, eu sempre, sei lá, cara, eu sempre gostei muito de ler sobre desenvolvimento pessoal, tá? E os primeiros livros que eu tive contato foi sobre desenvolvimento pessoal. Só que aqui vai uma opinião minha, e pode ser que essa opinião ela esteja totalmente errada e seja totalmente equivocada, mas é uma percepção minha, uma opinião 100% minha. Eu percebo que, dependendo do livro de desenvolvimento pessoal que você leia, você se mantém muito sempre na superficialidade. Você nunca vai muito a fundo nas coisas em si. Então você dificilmente vai ler um livro de motivação, um livro que trata de desenvolvimento pessoal, e você vai ter alguma coisa muito prática, alguma coisa muito palpável, alguma coisa muito que você pega, você entendeu, você estudou e você aplicou e você teve um resultado. Geralmente você tem contato com uma série de informações que elas são muito mais pautadas em informações e que é bacana, é bacana. É muito melhor do que você não fazer nada. Mas eu percebi que pra mim eu precisava ser um pouco mais criterioso. Então não poderia depositar 100% do meu tempo sempre em estudar sobre esse tipo de tema. Então, não que não deva estudar, mas ele deve ser uma parte dos meus estudos, do meu tempo, da minha aplicabilidade, desse tipo de coisa. E que a maior parte dos meus estudos e do meu tempo e da minha atenção, pelo menos nessa fase da minha vida, devem estar aplicadas em coisas que, por exemplo,
são muito mais práticas para mim no momento. Como, por exemplo, cara, é muito mais vantajoso eu parar e estudar sobre comunicação, eu estudar sobre copy, de maneira muito mais profunda e de forma mais frequente. Por quê? Porque isso vai me dar muito mais habilidade técnica, isso vai me dar muito mais capacidade de mão de obra mesmo, para que eu consiga fazer alguma coisa na prática, para que eu consiga ir lá oferecer o meu serviço por um valor um pouco mais alto, para que eu consiga trazer esse dinheiro para mim, e parte desse dinheiro que eu trago para mim, a gente já falou disso no vídeo, eu pago as minhas contas, eu pego a outra parte do dinheiro, eu guardo, eu uso para me aprimorar em alguma outra coisa, e eu vou fazendo isso à medida do tempo, e eu vou crescendo como pessoa. Então, tudo isso porque eu decidi estudar sobre alguma coisa um pouco mais específica, alguma coisa mais prática. Então, esse é o exemplo disso, tá? Então, a profundidade de conhecimento ela me ensinou que você deve ser muito seletivo no tipo de coisa que você consome. Então, você deve ser seletivo, você deve filtrar sim. Não que você não deva ler algumas outras coisas, não que você não deva ter contato com outro tipo de coisa, mas isso deve ser moderado. Isso deve ser, você deve colocar numa balança. O que é que você precisa naquele momento? E basicamente, muitas vezes, o que é que a gente precisa e o que é que é útil e necessário pra gente no momento, não se correlaciona muito bem com o que a gente queria, né? Então, por exemplo, eu aposto que nenhum de vocês, e nem eu, assim, de uma maneira muito consciente, quer trabalhar 14, 15 horas por dia, dormir 5 horas por noite somente, e é isso, sabe? De maneira muito consciente. Mas é o que a gente precisa no momento, sabe? A gente tá nessa fase de construção, a gente tá nessa fase de fazer muito, e não enxergar um retorno de muito dinheiro, de muito reconhecimento, pelo menos no momento, sabe? Então a gente faz porque a gente precisa, não porque a gente quer. Então tem essa relação. Até o estudo é assim, até o tipo de conteúdo, de conteúdo que você tem em contato é assim. Então, existe a relação da profundidade de conhecimento e a profundidade de conhecimento nas coisas certas. Basicamente é isso. Então, turma, é basicamente isso. É a forma que eu olho as coisas, é a forma que eu olho um pouco mais essa profundidade de conhecimento. Eu acho que à medida que o tempo passa e à medida que você tem muito mais contato e você entra muito mais a fundo em temas específicos, em coisas que você decide aprender de maneira um pouco mais lenta, mas de maneira mais repetitiva e de maneira mais respeitosa, eu acho que isso constrói dentro de você capacidades muito melhores. Então, muito melhor do que eu estudar, eu abrir um monte de aba aqui e sair estudando sobre copy, é eu parar, é eu selecionar 5 bons livros de copy, é eu ir aqui no YouTube, selecionar 2 pessoas que eu quero aprender que tem mais ou menos uma filosofia parecida com a minha e que eu me interessei. E eu estudando isso, eu tendo contato com isso de uma maneira muito mais profunda. Maneira mais profunda significa o quê? Eu dei o exemplo do livro. Eu consumir uma informação, eu ver qual é a relação que essa informação tem com a minha realidade de vida, ver o que eu posso fazer com relação a isso, porque nem é toda informação que você consome que você consegue aplicar no momento. Eu posso abrir um monte de aba aqui sobre lançamento, começar a falar um monte de coisa, só que eu hoje estou em projetos que não tem nenhuma relação com o lançamento, a gente usa outras estratégias, sabe? Então, a informação é muito boa, é tudo muito valioso, mas ela não tem relação com a minha aplicabilidade no momento, sabe? Então, é você ter esse processo muito mais lento, um pouco mais repetitivo mesmo, de paciência e entender que não é porque você não está tendo essa, sabe, esse volume muito grande de informação que era o que eu estava acostumado a ter, que você não está crescendo, sabe? Você tá evoluindo, você está crescendo, só que de uma maneira muito mais respeitosa, muito mais profunda, tá bom? Então, é basicamente isso. 6h15 da manhã. Cara, eu desejo uma semana muito boa pra você, tá? Se você estiver vendo esse vídeo agora na segunda-feira. Eu sempre acabo os vídeos, eu já vou publicar, então eu vou publicar porque eu tenho algumas coisas pra fazer agora, até mais ou menos umas 7h20, e aí eu vou treinar. Então, que você tenha uma ótima semana, tá? Que você consiga alcançar o que você estabeleceu pra você. E é isso, fechou? A gente se fala na semana que vem. Se você quiser sugerir qualquer tipo de tema, qualquer tipo de assunto, alguma coisa nesse sentido, eu acho que eu nunca pedi isso nos vídeos, porque eu tive muita, sei lá, acho que 2 ou 3 indicações de conteúdo aqui. Mas se você quiser sugerir algum tema, se você tiver interesse sobre algum assunto específico de alguma coisa que a gente tratou aqui, e obviamente eu perceber que eu tenho uma percepção legal sobre o tema e que eu posso falar sobre o tema, eu vou trazer aqui pra gente bater um papo, fechou? Então é isso, faça uma ótima semana e até mais, valeu!